Você pode abrir sua Bíblia aí no texto de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo 25. Atos 8, 25. O livro de Atos é um momento onde a igreja está nos seus primeiros passos na fé. Jesus ressuscitou, Jesus foi morto, ressuscitou, subiu aos céus e agora cabe aos discípulos trabalharem, evangelizarem, proclamarem o evangelho. Então, Atos dos Apóstolos é esse período inicial da igreja primitiva. Então, Atos capítulo 8, versículo 25 ao 40, nós vamos estar lendo sobre a história de quem? Do eunuco, um homem que foi a Jerusalém adorar, estava voltando de Jerusalém. E aí o Espírito Santo conduz Filipe a pregar para esse eunuco. Então vamos lá, Atos capítulo 8, versículo 25. Nós vamos falando aí, parando, Luiz. Vamos seguindo aqui devagarzinho. Então vamos lá. Versículo 25, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Vamos ficar até aí. Então, Pedro, João, Filipe, os apóstolos estão no meio de um avivamento. Jesus ressuscitou. Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado. Os discípulos estavam cheios de ousadia, cheios de vontade, de força dada e gerada pelo Espírito Santo de Deus, enfrentando perseguição, mas encorajados pelo Espírito Santo. E nisso que eles vão proclamando o evangelho na região de Samaria, muitas pessoas vão se convertendo, muitas pessoas vão ouvindo a palavra do evangelho e vão aceitando o Senhor, aceitando a palavra de Deus, aceitando o evangelho de Jesus Cristo. E no versículo 26 diz que em meio a esse avivamento, um anjo do Senhor disse a Filipe. Então, entre os discípulos, Pedro, João, está Filipe, o evangelista. No meio daquele avivamento, o anjo do Senhor falou com ele. E o que ele disse? Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E a primeira pergunta que eu queria fazer nessa noite é: o que leva o Espírito Santo de Deus, o que leva a Deus pegar um evangelista no meio de um avivamento, onde milhares de pessoas estão se convertendo, e o conduzir a uma estrada deserta? Essa é a pergunta que vai fazer todo sentido ao nosso tema. Essa é a pergunta que vai ser o centro da mensagem hoje. O que levou Deus tirar Filipe do meio de um avivamento em Samaria e enviá-lo para uma estrada deserta? Ele caminhou muito tempo para essa estrada. Ele andou algumas horas até essa estrada. O que levou o Deus a tirar Filipe desse ambiente onde muitas pessoas estavam se convertendo, para conduzi-lo a um lugar ermo, a um lugar solitário, a um lugar deserto? Então, essa é a pergunta que a gente inicia essa mensagem essa noite. Então, vamos lá, versículo 27. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope. Era um homem negro, era um homem da Etiópia. Ele era um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías.
E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então, vamos lá. Filipe estava em Samaria, num grande avivamento com os demais apóstolos. O Espírito, um anjo diz a ele: vá lá para o deserto, para a estrada deserta. Não diz o porquê, não diz para quê, mas Filipe obedece, ele vai. Quando chega lá, quando ele partiu no caminho, ele vê um eunuco. Eunuco eram pessoas castradas. Eram pessoas que eram castradas, ou eram assim por nascimento, ou eram castrados. E normalmente eles cuidavam do harém do rei. Agora, não quer dizer que todo eunuco era castrado. Agora, uma coisa ele era um oficial. Ele era alguém com um cargo importante na rainha dos etíopes. Era um homem muito importante. E ele tinha vindo de Jerusalém para adorar. Uma das coisas que se acredita que ele não era um homem castrado é que se ele foi para o templo, ele só podia ir para o templo se ele não fosse castrado, porque havia uma ordem que uma pessoa que era eunuco não poderia entrar no templo, só poderia se ele não fosse castrado. Mas isso é só um detalhe. A grande questão é que Filipe encontra esse eunuco. Então, como Filipe saiu de Samaria, porque um anjo disse para ele ir para o caminho deserto, e aí ele chega ali e ele vê o eunuco. Quando chega ali, ele vê que um eunuco vindo de Jerusalém, da adoração, está sentado numa carruagem e ele lia o livro do profeta Isaías. Por que Filipe sabia que aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías? Porque o costume daquela época era ler o pergaminho em voz alta. Então Filipe vê que aquele homem está lendo o pergaminho dentro da carruagem, em voz alta, estava lendo o livro do profeta Isaías. Olha que coisa, gente. Vamos começar a pensar aqui comigo, imagina. Olha como que as coisas são. Alguém, nesse momento, buscando, tentando encontrar a Deus, tentando entender, com sede de Deus, com fome de Deus, e nesse mesmo momento em que tem alguém buscando, tem Deus fazendo que esse que está buscando seja atendido na sua busca. Tem a resposta. Talvez você, quando estava se arrumando hoje para vir para cá, você estava com esse coração desejoso de conhecer a Deus, desejoso de ouvir a Deus. Enquanto você estava com o teu coração desejoso, ainda ontem, pensando em vir, ou talvez ainda hoje, Deus estava preparando uma ministração, preparando uma palavra, preparando alguém, para quando você chegasse sedento, desejoso de conhecer a Deus, você pudesse ouvir a Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Filipe não saiu sabendo o que era. As coisas vão sendo construídas. O que Deus está fazendo vai sendo construído. Nós estamos lendo o texto todo, mas Filipe não estava lendo o texto, ele está escrevendo o texto, ele está vivendo o texto. Então ele vai olhando, ele vai sem perguntar o porquê. Mas chegando lá, o que ele encontra naquela estrada deserta? Uma carruagem e um homem lendo o livro do profeta Isaías. E aí, o que o Espírito diz a Filipe no versículo 29? E aí também é bonito, porque o Espírito Santo conduz as coisas. O Espírito Santo governa todas as coisas. E no 29, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Não eram carruagens como a gente vê no filme, levada por cavalos, onde Filipe teria dificuldade de correr junto, mas eram animais com menos tração, talvez bois. Então não era uma carruagem que corria muito, era uma viagem lenta e cansativa. Então quando o Espírito diz a Filipe: aproxima-te dessa carruagem e acompanhe ela. E aí Filipe vai acompanhando ali. E eu fiquei pensando em algumas coisas aqui. Esse homem, talvez era um prosélito, era alguém que se converteu ao judaísmo, e ele vai em Jerusalém para adorar. Ele está em Jerusalém, ele está ouvindo algumas histórias de que alguém foi crucificado, e supostamente essa pessoa ressuscitou ao terceiro dia.
e ele está ouvindo algumas histórias, e ele está com sede, está querendo conhecer, está querendo entender, e talvez por conta disso, ele conseguiu adquirir esse pergaminho, que era algo muito caro e muito difícil. Mas como ele é um homem importante, ele tem um pergaminho na mão, e ele tem um livro de um profeta messiânico chamado Isaías. E ele está lendo exatamente uma profecia messiânica. Esse homem está buscando, esse homem está desejoso, está sedento por conhecer Jesus Cristo, por conhecer o Messias. Ele está buscando, e quando nós buscamos, quando nós ansiamos conhecer o Senhor, Ele se apresenta para nós. E ele começou a preparar tudo para se apresentar para aquele eunuco. Porque ele estava voltando para casa, sentado em sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. Versículo 30. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele fez uma pergunta: o senhor entende o que está lendo? Talvez aquele homem estava lendo e falando: meu Deus, eu não estou entendendo nada. Eu estou querendo saber o que aquele falatório em Jerusalém queria dizer, mas eu estou lendo e não estou entendendo nada. Mas aparece alguém e pergunta para ele: o senhor entende o que está lendo? Versículo 31. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Irmãos, você entende o que está lendo? Nós temos, todo domingo, 9 horas, um trabalho aqui incrível. Uma escola bíblica incrível. Hoje nós chegamos à conclusão aqui, um grupo aqui falou assim: a igreja toda tinha que estar aqui. Nós estamos estudando a carta de Gálatas, que chama Carta da Liberdade. Nós falamos sobre liberdade, num tempo de tanta escravidão religiosa, de tanta imposição. E aí, é muito importante aquele que tem sede de Deus, aquele que quer conhecer a Deus, aquele que quer conhecer Jesus, ser perguntado: você entende? Você entende o que está lendo? Você entende esse livro? Você entende o que está às suas mãos? Você entende as coisas de Deus? Você entende os evangelhos? Aí a resposta do eunuco é: como posso entender se não há quem me explique? E aí ele convida Filipe: vem, senta aqui comigo. Versículo 32. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Olha, isso é interessante, porque o profeta que ele está dizendo é o profeta Isaías, e essa profecia tinha 600 anos. Essa profecia tinha 600 anos do episódio da crucificação. Imagina você, 600 anos antes de Cristo ser crucificado, alguém escreve detalhes da crucificação. É como se o profeta Isaías estivesse diante do Gólgota, diante da cruz do Calvário, e começasse a relatar cada detalhe do que estava vendo, que comprovava que aquele que estava ali era o Messias. E quando ele está lendo isso, que ele foi levado como ovelha para o matadouro, era uma característica de Jesus, porque Jesus foi levado pacificamente. Pedro tentou cortar a orelha do soldado Malco, e Jesus restituiu a orelha do soldado e disse: Pedro, você acha que se eu não quisesse, eu não pedi, viria miríades e miríades de anjos e me livravam? Eu não, guarda a tua espada, Pedro. Jesus se entregou pacificamente, e é isso que Isaías está dizendo aqui. Ele se entregou pacificamente, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Jesus não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça, ele não teve um julgamento justo.
Quem pode falar dos seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? Ele não deixou descendentes, porque ele foi tirado. O eunuco perguntou a Filipe, e o eunuco ficou, mas o profeta Isaías está falando dele mesmo ou de alguém? Era uma dúvida coerente. Versículo 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, essa mesma passagem, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Versículo 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar. Então está lá, Filipe falando com ele, trazendo o evangelho para ele, esclarecendo a mente dele, interpretando as leis para ele e fazendo a alusão àquele que foi enviado, aquele que veio para cumprir, para viver e para ser morto e ressuscitar. Filipe vai explicando para ele o evangelho. E aí, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Irmãos, sabe por que eu sou contra a ceia, que estão chamando de ceia evangelística, uma santa ceia que é dada para todo mundo? Há várias igrejas que fazem isso. Você vai lá, você não é convertido, e você está ali visitando, e eles vão te dar a ceia na tua mão, o pão, o vinho, suco de uva lá, e você vai compartilhar da ceia. Sabe por que eu não sou a favor disso? Sabe por que, para mim, ceia tem que ser para pessoas batizadas? Porque aqui está uma coisa interessante. Quando Filipe foi esclarecido, quando Filipe entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo foi enviado, quando quer dizer, o eunuco entendeu através de Filipe tudo a respeito de Jesus Cristo, quando ele teve seus olhos desvendados, abertos através do Espírito Santo, quando o eunuco entendeu isso, o próprio eunuco avistou água e disse para Filipe, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Meu irmão, parece uma coisa simples. Mas entre alguém admirar Jesus, entre alguém dizer que ama Jesus, e entre alguém declarar Jesus publicamente, há uma distância muito grande. É a mesma coisa que eu falo do casamento. As pessoas falam assim, papel de casamento é uma coisa boba, não importa, não tem valor algum. Mas peça àquela pessoa que diz amar a outra para assumi-la publicamente. O quanto que ela vai dar um jeitinho de dar uma desculpa. Sabe por quê? Porque não tem coragem de assumir. Não tem coragem de dizer, essa é minha esposa, esse é meu marido, essa é minha família. Fica sempre algo dúbio. Quando a pessoa vai dar uma entrevista, aí alguém me pergunta, você é casado? Não, não sou casado. Daqui a pouco se descobre que aquela pessoa vive 10, 15 anos com a outra pessoa. Aquilo que ele diz que não tem importância, quando alguém lhe pergunta, ele não sabe explicar o que ele é. E há muitas pessoas que vivem, que admiram, que cantam os louvores, que oram, que se arrepiam, que choram, mas que não ultrapassam essa barreira de declarar publicamente, eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E como que eu irei dar a essas pessoas a ceia, se elas não são capazes de assumir aquilo que elas dizem que amam, aquele que elas dizem que amam, publicamente? É preciso assumir. Ontem eu tive uma experiência interessante de batizar um irmão do meu pai. O irmão do meu pai viveu uma vida muito doida, muito doida. Meu tio tem uma história que dá vários filmes. Meu tio foi preso quando era novo. Olha, meu pai vai contando, a gente não acredita. A gente fala, não, pai, não é possível. Meu tio comprou um ônibus, na época, um ônibus de viagem, transformou um ônibus como se fosse no trio elétrico, e viajava pelo interior do Brasil, fazendo trio elétrico. Olha, ele fazia bailes de carnaval nas cidades do interior, botava lá uma lona de circo e fazia baile. Meu tio viveu muita coisa, muita coisa. E meu tio, depois de muito tempo, já com uma certa idade, ele começou a ir com a esposa na igreja e tal, e ficava assim. Mas meu tio, para vocês terem uma noção, ele nunca assumiu Jesus.
Ele nunca disse, eu creio, eu quero. E ontem, a gente foi convidado para o batismo dele. E quando eu estava ali, eu não fui preparado para batizar meu tio. E Deus fez de uma forma tão diferente. Quando eu vi, estava eu e ele na piscina, e eu batizando meu tio. E eu com esse texto aqui pronto para pregar hoje. E eu pude dizer para o meu tio, tem a história do eunuco e Filipe. E o eunuco perguntou, Filipe, lendo o profeta Isaías, falou assim, de quem o profeta está falando? Eu não estou entendendo, como que eu vou entender se ninguém me explica? Filipe explicou para ele, e quando o eunuco entendeu, o eunuco perguntou a Filipe, Filipe, ali tem água, o que me impede de ser batizado? E é interessante, irmãos, que existe um critério, sim. Existe um critério, existe uma condição, de certa forma. Porque o eunuco perguntou, o que me impede de ser batizado? Versículo 36, versículo 37, Filipe diz a condição. Você pode, se crer de todo o coração. E eu falei, tio, você pode, se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu, como meu tio respondeu ontem, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Parece simples, não é? Mas essas pessoas que estão com a mão na Santa Ceia não são capazes de declarar isso publicamente. Elas querem a ceia, mas elas não querem o Cristo da ceia. Elas querem o arrepio daquele momento, mas não querem a carne e o sangue do Senhor. Como aquela multidão que Jesus falou, se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E as pessoas se escandalizaram e foram embora. Porque elas querem uma relação com o Senhor, superficial e não totalmente envolvida. Mas o eunuco disse, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, se você crê de todo o coração, o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, versículo 38, deu ordem para parar a carruagem. Que loucura, gente. Eu acho isso muito maneiro. Tudo acontecendo instantaneamente. Eu defendo também as classes de batismo, eu defendo a aula para as pessoas se batizarem, porque aqui fica claro que a pessoa tem que entender o que está fazendo. Ela não pode descer as águas sem entender o plano da salvação, quem é Jesus. E aqui foi uma aula muito intensa ali na carruagem, mas houve um entendimento, tem que haver um entendimento. A pessoa tem que entender. Ele mandou parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Gente, isso é algo inédito da Bíblia. A não ser lá no Antigo Testamento, mas aqui no Novo Testamento, Filipe foi, transladado. Interessante que para ir ele não foi, mas para ir embora ele foi. Ele sumiu. O eunuco não viu mais. Por que o eunuco não viu mais? Porque o véu foi rasgado. O eunuco, eu, você, não precisamos de Filipe, não precisamos do pastor Davi, não precisamos de apóstolo, de pastor, de pai de santo. Nós não precisamos de ninguém para nos conduzir ao Senhor. O véu foi rasgado, todos têm livre acesso ao Pai. Fecha a porta do teu quarto e ore ao Senhor em secreto, e Ele te responde. O teu quarto se torna o trono de Deus. Sumiu, é com você agora, eunuco. Vive para o Senhor. Há muitas tradições que dizem que essa região lá da Etiópia, ela foi muito evangelizada a partir desse momento, mas não há como cravar isso. Alguns acham que esse eunuco conheceu a Deus através da rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, e o que ela viu de Salomão, ela propagou, e isso chegou até esse eunuco aqui, porque era a mesma região. Mas não se sabe, eu não sei como que chegou a ele sobre Deus, e por que ele estava indo de Jerusalém adorar. Mas de uma coisa eu sei, que esse homem encontrou Jesus. E ele não viu mais, e cheio, aí olha esse casco incrível. Versículo 39 diz que o eunuco não viu mais, e cheio de alegria, tem algumas traduções que falam jubiloso, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava.
Irmãos, irmãs, eu queria muito hoje, nessa noite, perguntar a você se você tem essa sede de conhecer Jesus. Se você já o conhece, como que está a tua relação com Ele? Eu estou agora tendo um costume de olhar para as pessoas e falar assim, como que você está? Porque uma pessoa fez isso comigo. Eu estava dando uma notícia muito difícil para minha sobrinha, falando para ela, chorando, e ela parou assim e falou, e você, tio, como você está? Aquela hora ela me arrebentou, porque eu estava falando, tentando ser forte, e ela parou a conversa e falou, tio, tá bom, o senhor já me contou, agora eu quero saber como você está. Naquela hora eu não consegui segurar as lágrimas e comecei a falar o que eu estava sentindo. Hoje, o Senhor está perguntando para você, como você está? Como está a sua relação com Deus? Como está o nível de sede dele? Como você está como esse homem, querendo me conhecer, tentando buscar, tentando saber quem é, e o Senhor preparou tudo hoje para se revelar a você. Porque se você pensar comigo, desde o momento em que o anjo falou com Filipe teria que andar, desculpa, eu não pesquisei a distância dessa região para outra, então não sei dizer se levou dias ou se levou horas, era longe, não sei quantos quilômetros eram, mas olha que coisa interessante, quando o anjo falou com Filipe, o eunuco não estava onde estava, ele talvez estivesse até em Jerusalém ainda, então olha como que as coisas são perfeitas, como um GPS. Porque quando você pede o Uber, você consegue saber mais ou menos a hora que você vai chegar no destino. Até engarrafamento eles calculam. Então, quando o anjo falou com Filipe, o eunuco talvez estivesse ainda em Jerusalém, nos seus últimos momentos ali, e com desejoso, pegou o pergaminho, perguntando, o que aconteceu aqui? Quem é esse Nazareno? Quem ressuscitou? Que história é essa? Ele estava sedento, mas o Espírito de Deus, ele vê, ele enxerga você no banho, chorando, querendo, orando, falando, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te servir mais, Senhor, guarda a minha família, Senhor, venha na minha casa. Ele sabe, ele conhece, e no exato momento em que o eunuco está na estrada, na hora certa, na hora marcada pelo Espírito Santo, eles se encontram. Filipe não sabe de nada, as coisas vão acontecendo e diz, chega junto dessa carruagem. E ele vai ouvindo, vai lá, fala, pergunta, ele vai sendo levado e as coisas vão acontecendo, porque o Senhor tem interesse em se revelar para você. Então, como você está hoje? Cansado? Preocupado? Com vontade de conhecer a Deus? Começou o ano e você viu tudo se repetindo e você está decepcionado com você mesmo, porque você falou, esse ano vai ser diferente, você está vendo que está tudo igual. Hoje você pode, e eu, ter uma experiência como eunuco e voltar para casa diferente, dizer assim, olha, de alguma maneira eu ouvi o Senhor, Ele se apresentou para mim. Você pode ficar de pé um pouquinho? Tem um texto em Deuteronômio também, 30:11, que é muito interessante. E que é repetido em Romanos, capítulo 10, versículo 5. Mas vamos ler lá Romanos 30:11, diz assim, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer. Olha aí, o que o Senhor está falando para você hoje, não é difícil fazer. Nem está além do seu alcance. Irmãos, você quer conhecer Jesus, você quer se relacionar com Ele, isso não é difícil e não está longe do seu alcance. Nós já falamos, o véu foi rasgado. Não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Ele não está lá no céu longe, de modo que nós vamos perguntar, quem vai lá para que a gente conheça. Ele também não está além do mar, de modo que tenham que perguntar, quem atravessará o mar para consegui-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. Não está lá no mar, não está lá longe no céu,
nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca. Como eunuco declarou o profeta Isaías, está em sua boca, está em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhes. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Irmãos, é acessível, é perto, é fácil. Você pode pegar, você pode ter a sua experiência com Ele. E se você quer viver isso hoje, sabe? Não pense agora em pastores, em escândalos, em igrejas, em polêmicas. Pense agora no Cristo, ressurreto, vivo, que hoje está dizendo para você, como disse, para aquele eunuco, se apresentou para ele através de Filipe, mostrando para ele que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Hoje Ele quer se fazer conhecer, hoje Ele quer ter uma vida de intimidade. Seja você que já o conhece, mas pelas lutas da vida ficou distante, ou seja, você que ainda não o conheceu. Enquanto o pessoal do louvor vem para cá, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Se você quer se derramar na presença de Deus, assim, Senhor, eu quero. Faça de conta que aqui é um caminho deserto, como naquele eunuco, e você vai ter um encontro ali com Filipe, que é representando o próprio Senhor e apresentando para Ele a sua palavra. Se você quer orar junto comigo, para sair daqui com essa intimidade, sair daqui com essa resposta, sair daqui com essa presença maravilhosa do Senhor, sai do seu lugar. Sai do seu lugar e diga, eu quero, Senhor, eu quero hoje te conhecer mais. Eu te conheço, eu te amo, mas eu quero mais. Eu te conheço, eu te amo, mas eu quero mais intimidade. Eu quero conhecer mais a Tua palavra. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero ter momentos contigo. Eu quero saber quem o Senhor é direito. Eu quero ser muito mais do que um admirador. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um filho. Eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero ter experiências novas. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero te servir, eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero andar e caminhar contigo. Enquanto a gente vai cantar, sai do seu lugar, chega bem para frente aqui, chega bem para frente para dar espaço para todo mundo. Se você não conhece Jesus, se você não confessou Jesus ainda, aproveite para fazer isso. Ali tem água que me impede de ser batizado. Se você crê, creio. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Faça isso. Não espere pastor pedir para você falar. Fale agora você mesmo. Diga, eu quero. Se você está afastado, hoje é dia de retornar ao Senhor. Hoje é dia de voltar para os caminhos do Senhor. Vai orando aí, vai orando. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te servir, Jesus.